estamos estudando um tema falando sobre o adversário da igreja, o inimigo da igreja. E já vem aí 2 semanas seguidas que ou 2 encontros semanais, que a gente vem falando este tema. Eu até pensei que em 2 encontros iríamos concluir, mas eu acredito que ainda vamos para alguns outros encontros, contando com o de hoje. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, onde estamos meditando nesse texto, mostrando as características do adversário. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Diz assim o texto: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quantos dizem amém? Eu escolhi esse texto a propósito porque ele é um dos textos mais claro, mais objetivo em se tratando deste tema. Em se tratando deste tema, que fala sobre o inimigo da igreja, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, apesar de ser uma igreja poderosa, uma igreja avivada, uma igreja onde os crentes, eles tinham uma estrutura espiritual invejável. A igreja de Éfeso era considerada uma igreja de crentes maduros, porém, a gente encontra aqui que era uma igreja que vivia em constante combates, batalhas. E as batalhas espirituais são evidências de que estamos vivos. Quem me entendeu, diga amém. As batalhas espirituais são evidências de que estamos vivos. O diabo não luta contra quem já está morto espiritual. Quem está morto já está aliado a ele. Se está havendo alguma batalha na sua vida, é sinal de que ainda há sinal de vida em você. Amém? É sinal de que ainda há sinal de vida. Eu fico desconfiado de um crente que diz: eu não estou passando por luta nenhuma, não há tentação, não há nada. Eu já estou quase me transformando num anjo aqui mesmo, antes do arrebatamento da igreja, meu corpo parece que vai ser transformado antes. Mas não é assim. O crente que vive em comunhão com Cristo e está inserido no corpo da igreja, ele vive em constante batalha. Ele vive em constantes batalhas. E Paulo, ele fala aqui de que essa batalha que o crente ele vive enfrentando é de natureza espiritual. Ele diz: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Então existe uma luta real no âmbito espiritual. E nós já estamos falando aqui acerca do mentor, do causador desta luta, que é Lúcifer, um ser angelical que já residiu nos céus dos céus, já esteve a serviço de Deus dentro de um padrão de harmonia, dentro da sua vontade, da vontade divina, um ser que acreditam ser ele o autor de muitas palavras que hoje utilizamos nos cultos, porque acreditam alguns teólogos de que Lúcifer, ele era músico, compositor, e acreditam que a palavra amém significa assim seja, foi criada por ele, foi composição dele. Acredita-se de que a palavra aleluia, ale, que quer dizer louvai, é uma conclamação, Iar, que é o prefixo do nome Iavé,
Aleluia significa louvai ao Senhor, porque Iavé significa Senhor. E acredita-se que foi ele quem deu origem a essas palavras. Ele era um ser celestial que vivia em harmonia com Deus, mas caiu, apostatou e hoje vive como um profano, tentando impedir o avanço, o crescimento dos projetos de Deus. E é sabido de que ele luta constantemente, sem trégua, 24 horas, seja de uma forma ou de outra, ele está agindo e arquitetando. Eu disse aqui a semana passada, terça-feira passada, que o seu campo de atuação são 3, na terra, no espaço e no mar. Citei aqui Efésios 2:2, 6:12, Apocalipse 13, versículo 1 em diante, e Apocalipse 12, versículo 7 e o 12. Falei que sob a permissão de Deus, ele usa a sua força para oprimir o crente. Quer dizer, quando Deus permite, ele usa a sua força e oprime o crente. A gente tem exemplos na Bíblia, tipo Jó, capítulo 1, versículo 12, Lucas, capítulo 13, versículo 11 ao 13 e o 16, e 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Jó foi oprimido por ele, uma filha de Abraão, uma mulher que andava corcovada na sinagoga, ia adorar a Deus, e Jesus identificou que aquilo era um demônio que estava subjugando e oprimindo aquela mulher. E também Paulo passou por uma experiência desse tipo quando ele fala do espinho na carne. Ele diz que esse espinho, a saber, o mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. Tem crente que pensa que por ele ser crente, ele não passa por momentos de opressões malignas. Está enganado. Dentro do propósito e da permissão de Deus, o crente ele pode passar por momentos de opressão. Propósito e permissão de Deus permite, na verdade, ele oprimir. Oprimir é comprimir, é apertar, é pressionar, é perturbar. Deus pode permitir isso, como permitiu na vida de muitos servos dele, para atingir um propósito maior. Agora, existe um outro lado da moeda, e o outro lado é quando o crente não vigia e não resiste, dando permissão ao diabo. O crente, quando não vigia e não resiste, dando permissão ao diabo, então ele usa a sua força, a força dele, não para oprimir, mas para subjugar. Quando Deus permite, ele oprime. Quando a gente permite, ele subjuga. É diferente. Quem me entendeu, diga amém. O diabo só subjuga uma pessoa se essa pessoa der permissão. Der permissão. A permissão de Deus para ele vai até a opressão. Até a opressão. Mas para ele subjugar, não é pela permissão de Deus, é pela nossa permissão. É por isso que a Bíblia diz, em Efésios 4:27, Paulo falou de forma bem resumida, como se diz aqui no bom nordestês, curta e grossa. Ele disse, não deis lugar ao diabo. Veja que ele não diz assim, Deus vai determinar que o diabo encontre lugar. Ele está dizendo para a gente, isso é uma mensagem para o homem, para o ser humano. Você não dê permissão, não abra a porta, não permita que ele assuma controle em sua vida. Diz, não deis lugar ao diabo. É assim que está aí na sua Bíblia, sim ou não? Por quê? Porque se nós dermos permissão,
ele entra. Ele não vai ficar só no campo da opressão. A opressão é externa. Entrar é possessão. Deus não dá permissão, preste atenção, para o diabo possuir crente. Deus pode permitir oprimir. Quem dá a ele legalidade para possuir não é Deus, é o próprio crente, se der lugar. Der lugar. A liberação de Deus vai até o campo da opressão. E oprimir é apertar, é uma força externa, comprimindo. Perturbação, através de sonho, através de palavras, através de enfermidades, mas nunca possessão. Deus nunca deu a Satanás liberdade para ele possuir um crente. Quando você vê um crente possuído, não foi por permissão de Deus, foi por permissão humana. Foi o ser humano que abriu a brecha e não Deus que mandou ele entrar. Aí a Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar. Aí você vai lá para Lucas, capítulo 22, abra a Bíblia. Capítulo 22 do livro de Lucas, o evangelho escrito por Lucas, versículo 3. Como é que diz aí? 1, 2, 3, já. Um momento. Foi Deus que mandou ou foi ele que entrou? Foi ele que entrou. Por que ele entrou? Porque foi Judas que deu lugar. Então, a possessão não é um ato que acontece por permissão de Deus. Deus nunca quis e nunca vai querer que Satanás entre no corpo do crente. Por quê? Porque o corpo do crente é templo e morada do Espírito Santo. Esse templo ele não aluga, ele não divide, ele não vende, é dele. E a Bíblia diz, foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Corpo e espírito pertencem a Deus e não a Satanás. Corpo e espírito de crente pertence a Deus. Isso está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, como é que Deus vai pegar o templo que ele comprou com o sangue de seu filho e fazer um empréstimo? Fica aí, Satanás. Não, é o crente que abre a porta e não Deus que dá essa liberdade. Se o diabo está entrando em alguém, entra, porque alguém está abrindo a porta para ele. Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Lucas diz, e entrou Satanás em Judas. Agora veja Atos, capítulo 5, versículo 3. Atos 5 e 3. Disse então Pedro, Ananias, por que, estou lendo bem devagar, viu? Porque encheu Satanás o teu. Ele entrou que encheu, ocupou todo o espaço do coração de Ananias. Porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisseis ao Espírito Santo
e retivesses parte do preço da herdade, por quê? Ele encheu teu coração. Por quê? Porque Ananias abriu a porta. Ele só entra a quem ou em quem dá lugar. Às vezes a pessoa é crente, mas ainda visita rezador. É crente, mas ainda visita macumbeiro. É crente, mas ainda visita centro espírita. É crente, mas ainda acredita nas mentiras das crendices espíritas. É crente, mas tem medo de uma sandália virada de um gato preto. Que é isso, irmão? Acredita em olhado quando pega o neto. Ah, ninguém vê o neto olhado para não pegar, meu Deus. Como é que a pessoa aceita Jesus e ainda tem um coração declinado para essas coisas? Isso significa dar lugar ao diabo. Eu já vi pessoas na comissão cair possessa. Eu já vi. Mas quando se foi saber a origem daquilo ali, é que esta pessoa gostava, era assim, ó. Uma pessoa que morava do lado da casa dela, envolvida em magia. Se dá lugar, ele entra. E ele não quer saber se a pessoa tem cargo na igreja. Deu lugar, ele entra. É por isso que o conselho da Bíblia é: não deis lugar. Porque Judas andava com Jesus, comia junto com Jesus, dormia quase no mesmo lugar, viajava junto com Jesus, ouvia os ensinamentos de Jesus, estava bem pertinho, trabalhava na maior posição de confiança, ou na posição de maior confiança, cuidando do dinheiro, do dinheiro que financiava aquele ministério. Ele trabalhava ali, mas deu lugar. Zé do Galfo entrou. Porque tem ninguém. Não, eu já sou presbítero, eu já sou pastor. Dá lugar para tu ver. E o diabo quer saber de cargo, rapaz. Ele quer saber de vida santa. Ele quer saber se tem compromisso com aquele que é grande. Porque se tiver compromisso com quem é grande, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Eu conheço o testemunho. Vocês sabem que uma das minhas teses de formação, agora de pós-graduação, foi combatendo as heresias do espiritismo. E eu li muitos livros, principalmente os principais livros de Kardec, os 8 livros de Kardec, para poder combater as teses dele. E em um dos livros que eu estava lendo, um testemunho que me impactou. Um espírita se converteu. Porque o demônio pediu a ele uma oferenda. Pediu a essa pessoa uma oferenda. E ele foi fazer a oferenda. E na relação dos pedidos estava um corpo morto. E o desejo daquele demônio era que aquela pessoa, aquele ofertante, fosse ao cemitério e possuísse sexualmente um corpo morto. E aquele homem disse que pagou a uma determinada pessoa para quando que morresse alguém, sexo feminino, reservasse o corpo para ele ir à noite ter relações sexuais com aquele corpo, porque fazia parte de sua oferenda. E o homem responsável fez do jeito que ele disse. Septou o cadáver, mas quando o povo foi tudo embora, ele cavou, tirou novamente, deixou lá.
Ligou para ele e disse, pronto, já tem um corpo aqui. E quando ele chegou no cemitério para possuir aquele corpo, o demônio se manifestou e disse, não toque nesse corpo. E ele ficou sem entender, mas você não me pediu? Eu disse, eu pedi, mas esse não. E ele disse, mas por que eu posso tocar em qualquer outro corpo, mas menos nesse? Porque esse, ó. Aí disse ele que o demônio fazia um gesto, fazendo, ó. Dizendo que aquele corpo pertencia a. E ele se converteu com isso. Aí ele disse, então eu estou servindo a um ser menos poderoso. Vou servir ao dono desse corpo. Se com o corpo morto ele protege, imagina com vivo. Se o crente depois de morto o diabo não pode tocar nele, imagina o crente vivo que está em comunhão. Aí é que não toca mesmo, irmão. Teu corpo pertence a Deus. Só se você der legalidade ao diabo para entrar nele. Mas se você não der, ele não pode nem tocar. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Você não vê, isso aqui não é fanatismo não, mas quando você passa ele sai da frente e lá vem ele, porque você pertence àquele que é todo poderoso. Todo poderoso. Se você não crê nisso, não sei como é que você se diz que é crente, porque eu creio até o tutano. Teologia não tirou de mim a sensibilidade para crer no Deus que se revela nessa dimensão. Então, se ele entra por permissão humana, não por permissão divina. A permissão divina vai até a opressão. Aí um crente oprimido, ele pode sofrer, padecer, passar por situações emocionais, físicas, mas nunca possuído. Se for possuído é porque o próprio crente é quem dá a permissão. Amém, meus irmãos? Uma vez uma moça me chamou e eu fui com Simone, o pai dela e a mãe também me chamaram. Quando eu cheguei lá, ela estava tremendo. Eu disse, que é isso, minha filha? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é isso? É que você está sentindo. E ela não conseguia falar para mim, só tremendo. Ai, meu Deus. Esse momento. Vamos acabar com esse ai, meu Deus, e me diga o que é. Ela disse, não, é porque ele apareceu a mim, ele apareceu 2 noites. Eu entendi que era o diabo que tinha aparecido a ela. Eu disse, daí que ele apareceu? Já apareceu a tanta gente. Apareceu a mim um bocado de vez. E daí? Se não é que ele disse que vai me fazer vergonha, vai jogar meu corpo no meio da igreja e vai me jogar no chão. Eu disse, um momento, para aí. Ele pode ter dito, mas desde quando ele falou a verdade? Ele é pai da mentira. Ele está lhe desestabilizando com a mentira. Aí peguei a Bíblia, comecei a ler os textos. Li vários textos. Disse, você crê nisso? Ela me disse, creio. Eu disse, dobra o joelho. Pronto. Aquele dia para cá, o diabo nunca derrubou ela, nunca fez vergonha a ela. Ela não deu mais ouvido à voz do diabo. Casou, tem filhos, marido é obreiro, uma bênção na casa de Deus. Mas ela não. O diabo não fez nada do que disse que ia fazer com ela. Porque ele vem com engano para oprimir a pessoa. Ela estava oprimindo. Mas posso ir? Um momento, não é assim não. Diga assim, este corpo
tem dono. E o dono dele é Jesus. É Jesus. É Jesus o dono desse corpo. É Jesus o dono desse corpo. Mas observando as características desse inimigo, nós vamos identificar, primeiro, que ele é um inimigo ardiloso. Abra a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11. 2 Coríntios 2 e 11. Dois e 11 diz assim. Deixa eu ler o 10, que isso é tão importante. Fala sobre liberação de perdão. E a Bíblia diz que quem não libera perdão, abre espaço para o diabo entrar. Tem gente que pensa que dar lugar ao diabo é só ir para lugares onde ele tem maior influência. Não. Até em casa, dentro da igreja, o cara vai dar lugar ao diabo. É só não querer perdoar as pessoas que lhe ofendem. O rancor, o ódio, o ressentimento é uma brecha para ele entrar. Eu conheço um caso de uma pessoa que trabalhava na liderança e o espírito mal pegou essa pessoa no dia do aniversário. No dia do aniversário. Por quê? Essa pessoa começou a desenvolver um sentimento de ódio contra a vice. A dirigente contra a vice. Desentendimento lá. No dia do aniversário, quando ela está lá no meio do grupo de louvor, a dirigente, cai lá endemoniada. Quando vai se identificar o ódio que ela alimentou durante um tempo contra a vice. O diabo entrou por meio do ódio. Versículo 10 diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, Paulo está dizendo, se você perdoa, eu perdoo também. Ele está se referindo à igreja. Se a igreja libera perdão no administrativo, ele diz, eu como pastor também libero perdão. Isso trata dos irmãos que erram, que falham, que cometem deslize espiritual, que passa por uma sanção da igreja, é afastado, é disciplinado, e depois quer retornar à comunhão, então tem que voltar ao administrativo para pedir perdão. Aí Paulo diz, se vocês perdoam, eu também estou perdoando. Porque tem gente que é assim, irmãos, a pessoa passa pelo administrativo, é reconciliado, mas tem crente que não perdoa não. Tem gente que não perdoa não. Está cantando ali, mas eu sei o que foi que ele fez. Querido, não cabe a sepultura que Jesus enterrou o pecado daquele camarada. Deixa lá. E Deus te chamou para ser coveiro, foi para estar cavando o pecado dos outros. Se Jesus sepultou, se já foi tratado, já foi disciplinado, foi reconciliado, deixa lá. Deixe lá. Pare de estar puxando os arquivos mortos para querer relembrar os erros dos irmãos que já passaram pelo tratamento espiritual. Isso aí é trabalhar a favor do diabo. Ninguém pode estar revivendo um passado resolvido. É por isso que muitos casamentos não perduram. Porque a pessoa diz, perdoei a mulher, perdoei o marido, qualquer coisa, lembra do que tu já fez lá atrás. Não perdoou, sujeito. Perdoou, deixa o arquivo morto para lá. Vive o momento que está vivendo ali. Aprenda a tratar cada caso no seu tempo. Casos que já foram resolvidos, não se recorda mais. Então você vai estar trabalhando a favor do cão para destruir o seu próprio lar. É por isso que a Bíblia diz que tem umas que com as próprias mãos destrói.
Qualquer coisa, está lá com o trauma. Eu sei o que tu fez lá atrás. Eu não confio mais. Para aí. É melhor do que Jesus. Jesus apagou e tu ainda está carregando. Jesus já apagou, já perdoou. Essa pessoa que pecou e foi tratado, vai para o céu e você carrega rancor, é capaz de parar lá no INFA. Você sabe onde é o INFA? Não é o INCRA, não. Não, querido. Para de viver do passado. Não é crente museu para estar vivendo de coisas mortas. Tem que viver de coisas boas, vivas. Nem Deus, irmãos, gosta que a gente viva de um passado que já apodreceu. Mesmo que seja algo que foi feito para ele, sabia? Nem Deus quer que a gente viva de um passado, coisas que a gente fez para ele lá atrás. Tem coisas que ele não quer mais que a gente viva disso. Você lembra da lei do holocausto? Ele disse que todas as vezes o sacerdote tinha que tirar a cinza do altar e levar para um lugar limpo, jogar lá, nesse lugar. E renovar o holocausto. Sabe por quê? Altar não sobrevive de cinzas, de experiências que já foram queimadas, consumidas e já são passadas. Altar sobrevive de experiência contínua. Eu já preguei. Eu já ganhei alma. E daí? Está pregando hoje? Está ganhando hoje? O que tu está dizendo virou cinza. Tem que fazer hoje. Tem que continuar hoje. Para de viver de cinzas. Para de viver de cinzas. Viva de nova experiência. A vida espiritual é uma vida de novidades. Paulo disse que vivemos em novidade de vida. Novidade de vida. Deus gosta de coisas novas. Não pare de viver do passado. Tem coisas que Deus quer que a gente carregue na memória para instruir gerações que vêm. Para instruir. Mas não para estar prejudicando a vida das pessoas espirituais. As vidas espirituais das pessoas. Você já pecou? Já adulterou? Eu sei, tu já fosse um ladrão. Eu já sei, tu era um traficante. E ninguém quer saber do que o diabo fez, irmão? É por isso que eu não concordo com esses testemunhos, que eu chamo de testemunhos. Tem coisas que a gente não precisa estar submetendo o púlpito para essas coisas. Eu quero dar um testemunho de que eu era ladrão. Ninguém quer saber que tu era ladrão. Os irmãos vão ficar com medo. Vai que tu não esteja transformado. Irmãos, tem coisas que a gente viveu lá atrás que não é para estar recordando não, irmãos. Sim ou não, irmãos? Uma vez eu cheguei num lugar, depois eu volto aqui, eu cheguei num lugar e um rapaz chegou para mim. Irmão, eu tenho um testemunho para dar. O senhor me leva lá para a sua cidade. Eu disse, o que é que o senhor quer falar lá? Que eu sempre fui desconfiado com essas coisas. O que é que o senhor quer falar? Não, eu já tive uma experiência com 800, e disse lá o número de homens que teve caso com ele. Eu olhei para aquele cidadão, chamei o dirigente dele, tenha vergonha na sua cara, rapaz, isso é testemunho, isso é testemunho. O senhor não tem que estar dando testemunho que foi lésbica, que foi gay, essas coisas, irmãos, ficou para trás. Isso faz vergonha. Nem que foi bandido, nem que foi traficante, isso faz vergonha. Quando o endemoniado gadareno foi liberto e ele correu até Jesus e disse assim, Senhor, eu quero ir contigo. Jesus disse, não, volta para os teus e diz quão grandes coisas fez Deus por ti. Tu vai dizer o que Deus fez, não é o que o diabo fez durante esse tempo não, é o que Deus fez. Se alguém quer dar testemunho, tem que falar do que Deus fez e não do que o diabo fez. A igreja tem que amadurecer para isso, irmão. Tem que amadurecer para isso. Ninguém quer saber que a pessoa viveu uma vida pregressa, podre, vergonhosa. Não, isso aí você, olha, sepulta.
Fale do que Jesus vem fazendo na sua vida. E se quiser contar alguma coisa, diga assim: eu vivi no engano, Jesus me libertou, fez uma obra, hoje sou nova criatura. Não precisa entrar em detalhes, porque tem detalhes que é vergonhoso. Amém, meus irmãos? Voltando à Bíblia, é por isso que culto de doutrina tem que ser assim, irmão. Senão a igreja não amadurece, fica aqueles crentes meninos a vida toda. Ai, meu Deus. Tem que amadurecer, querido, tem que crescer na palavra. Não vai ver a vida toda na igreja com meninice. Então a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que não sejamos o quê? Para que não sejamos o quê? Por quem? O que é que Paulo está dizendo? Quem não perdoa vai ser por quem? Está claro aqui, irmão. Quem não libera perdão vai ser facilmente vencido por Satanás. É por isso que tem tanta gente perturbada, com tanto problema, é porque está faltando só a liberação de um perdão, querido. A gente não perdoa porque a gente é bom, a gente perdoa porque a gente é inteligente. Perdão não é só uma questão de bondade, perdão é uma questão de inteligência. Porque não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Vai morrer, quem vai morrer é tu, bendito. Não perdoar é tomar veneno esperando que o outro é que morra. Ele vai morrer não, quem vai morrer é tu que tomou veneno. Porque não liberar perdão é alimentar ressentimento, é ficar preso no passado. Por isso que perdoar é libertar o culpado, libertando-se do passado. Quando você liberta quem fez o mal a você, da culpa que ele tinha, você se liberta do passado. Enquanto você não libera perdão, você não liberta ele do passado, ou melhor, da culpa, e você não se liberta do passado. Você vive o presente revivendo o passado, revivendo o passado, revivendo o passado. Mas quando você diz assim, estás perdoado, ele foi liberto da culpa e você se libertou daquele passado. Quem me entende, diga amém. Então, perdoar é uma questão de inteligência. Haja com inteligência. Porque se você não perdoa, quem vai morrer amargurado é você. Quem vai morrer amargurado é você. Eu não tenho força. Perdão não é uma questão de força. Não é uma questão de força. Tem nada a ver com força. É só uma questão de saúde emocional. De proteger a tua alma. Para não colocar lixo dentro dela. Protege a sua alma. Proteja a sua alma. Não deixe o diabo colocar lixo, porque esse lixozinho vai ser a brechinha que ele vai utilizar para entrar em você. Então Paulo diz, quem não perdoa será vencido pelo diabo. Aí o versículo 11 vem para o tópico que a gente vai entrar hoje aqui. Veja que esse assunto eu queria terminar logo, mas eu estou vendo que Deus quer que eu fale minuciosamente desse assunto, detalhadamente, de forma perspicaz. 2:11 diz assim, porque o quê? Porque não ignoramos os seus ardis. Ardilosidade, diga comigo, é a habilidade de enganar, é ser astucioso, é ter artimanha. Então veja que a Bíblia o caracteriza como um ser ardiloso. O nosso adversário, ele é um ser ardiloso. Ele possui uma variedade de habilidades, principalmente no que diz respeito ao engano. Ele também é astucioso.
ele também é cheio de artimanhas. A gente pode identificar suas ardilosidades da seguinte forma. Vou falar de duas formas de ardilosidade do adversário. Primeiro, o disfarce, diga comigo, o disfarce de inofensivo. Ele usa um disfarce de inofensividade. Isso é uma das características de sua ardilosidade. Mateus 16, versículo 21. Deixa eu ver se é esse texto aqui, para eu não citar errado. É isso mesmo. Mateus 16, versículo 21, veja aí, preste atenção. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro. O que era que Jesus estava falando sobre o seu propósito, sim ou não? Qual era o propósito de vida de Jesus? Padecer, morrer e ressuscitar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Um dos propósitos da encarnação, ou o principal propósito, era esse aqui. Jesus padecer, morrer e ressuscitar. Então Jesus começa a preparar seus discípulos psicologicamente para na hora que estivessem assistindo a crucificação, ou que chegasse o momento da crucificação, seus discípulos não caíssem numa depressão, não enlouquecessem, porque era muita pressão, o cenário da crucificação, muita pressão psicológica. Então Jesus começa a preparar seus discípulos. Mas veja, que quando Jesus começa a falar, versículo 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou o quê? A repreendê-lo, dizendo, quem foi que fez isso? Pedro. Vamos ler a Bíblia do jeito que está. Foi Pedro. Não foi o diabo, foi Pedro. A ninguém pensar que Pedro aqui está possesso. Vou lhe mostrar aqui o detalhe. Pedro, a Bíblia diz que foi Pedro. Chamou ele à parte e disse, Senhor, quer dizer, queria falar com ele forte, né? Que não estava concordando com aquilo que Jesus estava dizendo. Eles tinham uma ideia de reino totalmente diferente. Aí ele chama Jesus à parte, no privado. Chama Jesus no privado e começa a repreendê-lo. No sentido de dizer, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá. De modo nenhum. As palavras de Pedro eram palavras de natureza humana. Não era diabólica. Porém, o diabo aproveitou-se daquela palavra para tentar Jesus. As palavras eram de Pedro. Porém, o diabo se aproveitou dessas palavras para tentar Jesus. Aí o versículo 23 diz, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Quando ele fala com Pedro, ele fala repreendendo Pedro por ter aberto brecha e emprestar palavras que fosse contra o propósito de Deus. Aí ele diz, tu falasse, mas o diabo está nessas palavras. Aí ele diz, arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são mas as que são dos. Então, veja que Pedro fala naturalmente,
Mas Pedro estava sendo influenciado por quem? Por quem? Por quem? Pedro desenvolveu as palavras no intelecto. Mas ele estava sendo influenciado por quem? Pelo diabo. O diabo influenciou Pedro. Não possuiu, mas influenciou Pedro. Porque se tivesse possuído, Jesus tinha dito ao diabo: sai dele. Jesus não disse ao diabo: sai dele. Jesus disse: a força e a opressão do diabo, por ter influenciado Pedro, arreda-te para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava sendo influenciado, não possuído. Há poucos instantes, Pedro tinha sido usado por Deus para identificar Cristo como Messias. É nesse mesmo capítulo. Então, um crente, se não vigiar, o diabo pode influenciar a mente dele, para ele dar conselhos malignos. Quem está me entendendo, diga amém. Um crente, por não vigiar, o diabo pode influenciar a mente dele para ele dar conselhos malignos, diabólicos. Se Jesus fosse olhar, eita, é Pedro que está falando. Pedro Mas Jesus viu que a intenção daquele conselho de Pedro era anular o propósito para o qual ele veio. Qualquer conselho que vem para te arrancar do propósito que Deus tem te falado, ele tem origem de influência satânica. Quem me entendeu, diga amém. Qualquer conselho, pode ser quem for, pode ser por qualquer crente. Se o conselho é para te arrancar do centro da vontade de Deus, mas foi um homem de Deus, foi uma mulher de oração, e daí? Se é para te arrancar do propósito de Deus, da vontade de Deus, ele é maligno, ele é diabólico. Qualquer conselho que quer te arrancar da igreja, para te levar ao mundo, a um padrão de vida que contraria a palavra de Deus, ele é diabólico. Cuidado. A ardilosidade, veja como ele foi tão inofensivo. Não, Senhor, tu não precisa fazer isso não, sofrer isso não. Nunca diga isso mais. Veja a inofensividade. Mateus 26, versículo 48 e 49. Outro ato inofensivo. Eu estou falando uma das características da ardilosidade. É a inofensividade. Ele vem de forma inofensiva. Ele vem de forma que não ofende diretamente a pessoa. Ele vem como se fosse um aliado, um amigo, alguém que sente compaixão, alguém que tem interesse no seu bem-estar. E na verdade não é só estratégia. É só estratégia. Como foi que Judas saudou Jesus? Como foi? Com a faca na mão, enfiou no pescoço de Jesus. Foi assim? Como foi? Amo? Beijo. Ô, mestre. Que coisa tão boa. Um beijinho. Eu te saúdo, Rabi, mestre. Dá um beijo em Jesus. Aquele beijo era para quê? Para identificá-lo e para os inimigos segurá-lo. Cuidado, que tem beijo que é diabólico. E você sabe que não era simplesmente Judas. O diabo entrou em Judas. O diabo entrou em Judas, montou a estratégia da inofensividade para os discípulos não imaginarem que ele era o principal mentor daquela situação ali onde Jesus fora preso. Aí ele chega, eu te saúdo, mestre, como se estivesse chegando de alguma atividade. Olha, eu aqui. Só que quando ele dá o beijo, chegam os soldados para prender Jesus. Cuidado.
tem beijo, e é uma estratégia do cão. Cuidado que tem beijo, que é o diabo montando um plano de destruição para a sua vida. Ele é inofensivo. João, capítulo 6, versículo 70. João, capítulo 6, versículo 70. Coma a Bíblia, se alimente com a Bíblia. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: não escolhi eu 12. E eles acenaram: sim, senhor. Jesus disse: um de vós é um diabo. Isso é muito forte, não é não, irmãos? Sim ou não? Jesus, numa reunião ministerial, disse: eu não escolhi 12, um de vós é um diabo. Ele não disse é o diabo, ele disse é um diabo. Que a palavra diabo pode ser utilizada para qualquer pessoa que possua a característica de opositor. Que o diabo é um opositor, é alguém que se opõe. Aí Jesus diz: um de vós é um diabo, é um opositor, é alguém que está contra os planos de Deus na minha vida. E ele se referia a quem? A quem? A Judas. Judas estava beijando ele, mas Judas era um diabo. Cuidado que o diabo pode estar te beijando. Porque quando ele vem lhe beijar, ele não vem com dente de Drácula, de vampiro para sugar teu sangue. Não, ele vem com um beijo suave mesmo. Cuidado, que o beijo é a traição, é a covardia, é a inverdade. É que na sua frente é um, por trás é outro. Na sua presença, ele não se comporta com a mesma natureza que ele é em essência. Ele se comporta como se fosse inofensivo. É uma das características da ardilosidade dele. Eu não vou entrar em detalhes, mas o próximo encontro a gente vai mostrar que ele é inofensivo nas propostas. Diga comigo, inofensivo nas propostas. Salmo 91, versículo 3. Isso aqui dá para eu dizer a vocês. A Bíblia diz: porque ele, Deus, te livrará do laço de quê? Passarinheiro, irmãos. Ele chega no ambiente onde tem uns passarinhos gritando: vou pegar vocês, vou capturar. É assim que ele chega. Quem já criou passarinho aqui? Ou quem cria? Eu já criei muito passarinho. Morei em interior, sítios. E quando eu saía para pegar passarinho de manhã cedinho, eu levava um passarinho da espécie que eu queria pegar, seja o papacapim, um caboculinho, um chorão. Levava uma gaiola, ele tinha que ir na gaiola, ele não ia no meu dedo, e um açaprão. Quem sabe o que é açaprão aqui? Colocava o açaprão com o paísco ou alpista dentro do açaprão. Aquele passarinho que eu tinha começava a cantar, tuí, tuí. O outro que estava liberto começava a corresponder na cantoria e vinha para brigar. Quando ele vinha, ele encontrava o meu dentro de uma gaiola com um açaprão aberto, com comida fácil. Sem pagar nada. É assim que o diabo faz. Ele arruma um sócio, seja uma mulher ou um homem, coloca no lugar para te dar uma cantada. E quando essa pessoa te dá uma cantada,
cacetada, puxa tu para o paísco, a comida que te agrada. Puxa você justamente para ver aquilo que você se agrada. Você cai na bobeira, pula no açaprão para comer fácil e depois está capturado. Isso é o passarinheiro. Isso é uma estratégia do passarinheiro. Ele é inofensivo. Ele chega colocando alguém, ele chega colocando comida fácil, ele chega colocando propostas para você engolir. Porque tem gente que é tão besta, tão bobo, chega no trabalho, aí o gerente diz: menina, tu tá arrasando com essa roupa. Aí o diabo chega no vídeo e diz: teu marido nem viu que tu se vestisse bem, mas esse aí já viu. E a bestalhada vai comendo o paísco do diabo. Não ofenda não, porque se comer mesmo é bestalhado mesmo. Aí o camarada sai de casa, tem uma discussão, a mulher não se levantou para fazer o café, não passou roupa, ele já se levantou estressado, briga com a mulher, não pergunta por que foi que ela não se levantou, não sabe se ela está naquele tempo. Aí sai de casa estressado, quando chega na empresa, a menina diz: tu já tomaste café hoje? Eu trouxe lanche. Aí o diabo diz: isso é que é amiga. E o abestalhado só no paísco do diabo. Você pensa que o diabo vai chegar para você com um chifrão? Um corpo de cavalo, de boi? Está enganado. Primeiro, ele chega como passarinheiro. Ele é inofensivo, ele chega beijando. Ele chega como que se importando. Você não precisa sofrer não, mestre. Para que tu sofrer tanto? Vai nessa. Vai nessa. Porque no final das contas, quando tu cai na cilada, que quebra a cara, quem vai cuidar de tu é aquela que não se levantou para fazer o teu café, mas lava a tua cueca todo dia. Arruma a casa para tu chegar e desarrumar. Lava a tua roupa. Prepara a tua comida. E você só chega, mela o prato e joga para lá. Entendeu? Essas piranhas aí fora não quer nem saber da tua felicidade. Oferecem prazer sem felicidade. Tua mulher talvez tenha hora que não ofereça prazer, mas vivendo com ela você vai ter felicidade. Porque emoção é temporária, é no momento. Você não pode definir seu destino, sua vida por um momento de emoção. Porque você pode dizer assim: isso aqui é a mulher. É, essa mulher que te ofereceu o lanchinho da manhã. Pergunta a ela se ela aguentaria as provas que passou contigo, que a tua passou contigo. Pergunta a ela se ela passaria o que a tua já vem passando contigo. Tua ruindade, tua brutalidade, e a tua aguenta, rapaz. Aí tu quer julgar tua mulher por um momento que mandar um lanchinho. Vai atrás do lanche para tu ver. Eita lá, Jesus. Estou dizendo, irmãos. É por isso que o diabo não quer que venha para o culto de doutrina. Porque o Espírito Santo está cavando, está tirando as coisas podres que não foram resolvidas. E tem que ser resolvida na presença de Deus. E tem gente, irmão, que gosta de dar valor ao marido dos outros, à mulher dos outros. Tem gente que é assim, irmão. Cuidado para não estar usando o paísco do diabo. Cuidado que o passarinheiro é assim. Agora tem uma coisa. Sabe o que é que a Bíblia me diz? Que se eu habitar no esconderijo do Altíssimo, Ele me livrará do laço do passarinheiro.
A Bíblia não diz que ele impedirá que o passarinheiro arme laço. A Bíblia diz que ele impedirá que eu caia no laço. Se eu habitar na presença dele. Se você viver uma vida de oração, de altar, de palavra, o laço pode até estar armado, mas Deus vai quebrar o laço. Deus vai cortar o laço. Cuidado com as propostas inofensivas. Mateus 4, 8 e o 9. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus estava com o que, irmão? Com fome. Aí o que é que ele faz? Usa o teu poder para a tua autossatisfação. Cuidado. Quem lidera tem que ter muito cuidado para não usar o poder que Deus lhe deu para a autossatisfação. Cuidado. Quem prega não tem que usar o poder que Deus lhe deu para a autossatisfação. Quem ensina não tem que usar o poder que Deus lhe deu para a autossatisfação. Quem lidera grupo na igreja não tem que usar o poder que Deus lhe deu sobre aquelas pessoas para a autossatisfação. Porque às vezes o diabo provoca. Uma vez o irmão chegou para mim e disse: olha, pastor, fulano disse que nem vai sair e que nem o senhor tira. Eu disse: olha, Pedro emprestando a voz para o capeta. Eu disse: tem nada não, eu não tiro não. Ele disse que o senhor não tira não. Eu disse: então eu não tiro não. Porque sabe o que era que ele queria? Que eu usasse o poder que Deus me deu como líder para tirar o irmão, fazer o gostinho dele e ao mesmo tempo querer fazer um gostinho do ego humano. Vou provar que eu tiro. Eu disse: eu não tiro não, irmão, é verdade. Ele disse: eu não tiro. E eu não tirei, mas Deus tirou. Agora vai usar teu poder. Eu conheço o caso de um presbítero que uma moça foi denunciada, está tendo casos fora do casamento, sem ser casada, casos de fornicação. E o presbítero foi falar com ela para ela não sentar na mocidade. Ela disse: daqui ninguém me tira, porque ninguém prova. E a pessoa que denunciou não quis se envolver, porque tem gente que é assim: eu digo, mas não diga a ninguém. Tu não quer que eu diga a ninguém, porque tu me diz. Eu não vou tomar decisão em cima de eu vou mentir, é? Deus me revelou, eu não posso mentir. Aí o presbítero disse: tá bom, se você disse que não fez, mas o próprio rapaz que pecou com ela disse que tinha feito, mas ela não quis sair, tinha mentira dele. Tudo bem. O presbítero deixou ela lá. Só que daqui a pouco, irmão, sem comer cuscuz, sem comer baião, sem comer feijoada, o bucho cresceu. E agora? Como é que vai esconder? Eu não vi o bucho, tome. Tem coisas que a gente não precisa usar o poder, não, irmãos. Deus sabe agir. Tem coisas que você não vai tirar do grupo, não. Deus é quem vai tirar. Tem pessoas que você não precisa mexer, não. Deus vai mexer. Você não precisa usar seu poder para provocar uma situação que vai... Deixa, Deus vai mexer. Fica quieto, que o diabo quer que você mexa, para depois se levantar contra você e dizer que é você que não é assim. Fica quieto. Se não presta, se não quer obedecer no grupo, se não quer se submeter à liderança, Deus vai mexer. Está ouvindo? Deus vai mexer. Vocês que são líderes,
Se os adolescentes não querem obedecer, não se preocupe, Deus vai mexer. Dirigente aqui do grupo jovem, se não querem lhe obedecer e reconhecer que Deus lhe colocou aqui, Deus vai mexer. Quem não presta, sai. Direção do conjunto, não se preocupe, porque se não quiserem obedecer, Deus vai mexer. Quem não presta, sai. Mas não use o seu poder para a autossatisfação. Meu Deus, me ajude, Jesus. Que negócio é esse? Cuidado, ele é inofensivo. Parece ser tão bonzinho. Se alia todo mundo como se fosse bonzinho e a faca entrando. Mas Jesus vai quebrar a faca dele, o laço dele, e vai mostrar que essa obra aqui é dele. Quem manda é ele. Quem manda é Deus. Todos em pé, irmãos. Eu vou até meia-noite pregando. Vocês sabem. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá do céu. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Amém, amados.